Você já parou para pensar em como os espaços das cidades podem criar laços entre as pessoas em um mundo vivendo um novo normal? E qual será o futuro dos locais mais vulneráveis diante das novas doenças e isolamento social? O nosso papel enquanto futuros arquitetos é essencial nesse cenário. Em relação às novas comunidades, devemos pensar em formas de melhorias na infraestrutura urbana nesses territórios. Resolvemos então atacar a problemática da mobilidade nos morros de Porto Alegre, como um meio de transformação social e física desses lugares. Temos como conceito base criar percursos com espaços que visam criar laços e relações das pessoas com o morro, gerar sentimento de identidade local e fortalecer a sensação de pertencimento. Atualmente, os 3 morros em estudo, o Morro Santana, Santa Teresa e Morro da Tapera, possuem mais de 226 mil habitantes e grande parte desse número depende do transporte público para se deslocar na cidade. Indo na crescente de sustentabilidade no âmbito urbano, o percurso incentiva o transporte saudável e sustentável. Uma intervenção nessa escala cria novos lugares significativos de encontro e convivência. O local onde vamos pôr em prática nossas ideias se localiza na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os morros escolhidos são Morro Santana, Morro Santa Teresa e Morro da Tapera. Morro Santana. O Morro Santana foi um dos primeiros morros a ser povoado na cidade, através da ocupação de trabalhadores na pedreira. É um dos maiores morros de Porto Alegre e foi escolhido justamente pela sua extensão tanto em território quanto em altura, e também por haver intensa atuação da comunidade voltada à educação em diversas áreas. Os aspectos positivos do local são as atividades relacionadas à educação, à ação social comunitária, projetos literários e ambientais durante a trilha. Os aspectos negativos se relacionam à falta de transporte público em vários pontos do morro, à inexistência de espaços públicos de qualidade e à falta de infraestrutura básica no local. O nosso propósito nessa intervenção é melhorar o acesso às comunidades locais, qualificar o percurso entre o centro urbano e o morro, aquecer o turismo local através da acessibilidade à trilha já executada e criar novos espaços públicos de convivência. E para chegar em um percurso útil para os moradores, analisamos os fluxos e espaços de lazer existentes. Buscamos unificar os espaços que hoje são privados, como os terraços das casas, utilizados para lazer, e trouxemos esse módulo para o partido das nossas praças e conectamos esses espaços com o percurso e passarelas elevadas. As estratégias para esse morro são: o pórtico, ponto inicial do nosso caminho por onde o usuário acessa as passarelas. O equipamento se localiza na rua Carlos Bellinzoni, esquina Avenida Protásio Alves, no eixo da Avenida Manuel Elias, criando um novo marco visual na paisagem local. Pode-se chegar por meio de transporte público, a pé ou de carro. A célula, implantada na pedreira desativada no nível 124, se dará como um ponto de apoio aos visitantes, com banheiros, espaço para leitura, estantes de livros e estar para descanso. Dividimos o trajeto em 3 trechos. O primeiro vai do pórtico à praça, o segundo da parte central e o último na área final do percurso. No trecho 1 temos o pórtico, formado por uma escadaria e um acesso PCD com plataforma elevatória até o nível da passarela elevada, que está a 5 metros acima do nível da calçada. Um estar intermediário com um espaço de permanência e no trecho 2 é onde as curvas do morro começam a ficar mais acumuladas e a subida se torna mais íngreme. Nesse trajeto temos 2 praças de permanência e uma rampa de acesso. Nessa área, as ocupações estão mais próximas, sem grandes vazios ou espaços de lazer. Portanto, a rampa de acesso que sugerimos nesse trecho se encontra em um largo canteiro central da Avenida Doutor Luciano Raul Panattieri. Assim, não há necessidade de modificações nas residências e também podemos melhorar o paisagismo dos canteiros, qualificando a avenida existente. O trecho 3 é o que tem a maior altitude do percurso e, portanto, melhores visuais. E nesse trajeto, pensamos em mais espaços de contemplação e permanência. São 3 praças e uma rampa de acesso intermediária. Ao final do percurso, a passarela se torna mais uma rampa e chega ao nível do solo, dando acesso à célula literária, rampa de acesso intermediária.
Ao final do percurso, a passarela se torna mais uma rampa e chega ao nível do solo, dando acesso à célula literária. Morro Santa Teresa. O Morro Santa Teresa é um dos morros mais altos da capital gaúcha e contempla a mais bela vista da orla do Lago Guaíba. Já possui uma infraestrutura local de um mirante que se degradou com o tempo e perdeu seu encanto com a ocupação desenfreada e irregular do local. Os aspectos positivos do local é a já existência de um espaço público, mesmo que atualmente seja precário, o interesse da comunidade local em preservar a área de mata nativa e a localização do morro por se integrar à visual da orla. Os aspectos negativos estão presentes na falta de infraestrutura dos espaços públicos, falta de saneamento e serviços básicos à comunidade, precariedade do local já existente. Nossa proposta nessa intervenção é proporcionar uma continuidade no percurso turístico da orla da cidade, que começa na usina do gasômetro, percorrendo a orla do Guaíba, passando pelo estádio Beira-Rio e tendo como proposta continuar com a subida de teleférico e passarelas até o mirante do morro. Essa rota trará visibilidade para o morro e, com isso, melhorias básicas para a comunidade, como água potável, que atualmente é um problema recorrente, iluminação, segurança e espaços públicos de qualidade que entrarão com força nessa realidade pós-pandemia. Além dos percursos, um pórtico será implantado na entrada do morro pela Rua Padre Cacique, com subida de elevador PCD até alcançar o nível das passarelas. A célula, que será implantada no antigo mirante, dará como um ponto de apoio turístico com banheiros e espaço para piqueniques e... Além das rotas atuais até o topo do morro, foi pensado em 2 outros percursos possíveis, uma de passarela e outra de teleférico. Por ser necessária uma estrutura que demanda um espaço maior, a subida das gôndolas do teleférico passarão por cima da mata nativa local, enquanto a passarela costeia as residências e mantém um nível mais rente ao solo. Espaços de lazer serão criados ao longo desse percurso de passarela. O Morro da Tapera se localiza na zona sul de Porto Alegre, tem 252 metros de altitude e fica a 12 quilômetros do centro de Porto Alegre. Com sua bela vista panorâmica de 360 graus, do morro é possível avistar o belo visual da cidade com o pôr do sol sobre o Lago Guaíba ao fundo. Os pontos positivos do morro são área de preservação biológica, natureza abundante, não possui ocupação da população no topo do morro, grande fluxo de frequentadores como corredores, mountain bikers e praticantes de voo livre. Já os pontos negativos se repetem nesse morro, como falta de infraestrutura, falta de espaços públicos qualificados, falta de acessibilidade a toda a população. O propósito da nossa intervenção nesse morro é tornar o acesso universal ao parque e suas belas paisagens, proporcionar mais segurança à população, criar espaços públicos de qualidade, criar uma infraestrutura para fomentar ainda mais a prática de exercícios em locais abertos, configurar um acesso e marco no morro e trazer visibilidade ao morro para melhorias de saneamento básico. Pelo fato de já possuir um caráter vinculado à área de saúde e do esporte, a estratégia criada foi tomada como base os percursos mais usuais para os praticantes e frequentadores do morro. A célula será alocada no nível 226, onde há um platô perfeito para apreciar a paisagem, que terá a célula como ponto de apoio aos visitantes, com banheiros, espaços para contemplação e descanso. Percurso até um belo platô no nível 226, que contaremos com uma bela praça e áreas de estar e contemplação. O percurso entra em sua reta final, subindo até o nível 249, onde teremos o mais belo estar para contemplação juntamente com a pista de voo livre. O pórtico ficará alocado na Avenida Juca Batista, fará a marcação de entrada, que hoje é apenas um acesso de pedestre. Criará assim um marco visual e atrativo para o local, da onde se dará o nosso percurso. Muito obrigada, até a próxima!